O que é ser socialista? Essa é a minha pergunta que eu quero saber. Porque é um partido socialista brasileiro, né? Tu tens uma carreira já dentro do PSB, então tu tens condições total de responder. O que é ser socialista hoje em dia, Tony? Olha que é uma pergunta bem complexa, assim, porque o socialismo ele tem todo um contexto histórico, mas o que o PSB defende, ser socialismo na essência, é igualdade de oportunidades. Hoje a gente tem uma desigualdade social muito grande. E depois eu vou voltar nesse assunto porque eu quero falar da onde que surge essa desigualdade. Então, assim, a igualdade de oportunidades. Por exemplo, assim, tu acha, Pedrinho, que uma pessoa que estuda numa escola municipal, que os professores fazem greve, que mal e porcamente se aprende um espanhol, ele tem a mesma oportunidade, por exemplo, de alguém que estuda no Mário Quintana, que faz o inglês, que tem uma aula de robótica, que passa o dia inteiro na escola? Não tem. Não tem. Então, se o socialismo a gente defende isso. O ideal, além do transporte que eu falei, seria que a gente tivesse só escolas públicas e que todos fossem quase que obrigados a estudar nas escolas públicas, porque o filho do juiz, o filho do político, o filho do deputado, eles teriam uma pressão para essas escolas terem uma qualidade para os seus filhos estudarem. Então, assim, se a gente fosse pensar num quesito de revolução, o Brasil está preparado? Não está preparado para isso. Mas se a gente fosse pensar de uma forma socialista de ver a situação, seria uma escola. É igualdade de oportunidades e equidade. Não sei se o pessoal que está assistindo já viu aquele memezinho que tem 3 gurizinhos vendo um jogo e eles são da mesma altura e um tem um banquinho. São 3 banquinhos diferentes que cada um precisa ter um tem um banquinho mais alto, um outro um pouquinho mais, que é justamente essa questão da oportunidade, que a gente precisa igualar os desiguais, dar a mesma oportunidade. Que a desigualdade social hoje, ela com certeza é o principal problema do país, né? E da nossa cidade, consequentemente. E a questão do desenvolvimento econômico, como é que é o posicionamento do PSB? Tu dissesse aí, tu tens uma experiência de que tu já fez de tudo, tu já vendesse coisas, não sei o quê, tua mãe é vendedora. Mas como é que fica a crença do desenvolvimento econômico dentro do PSB? Qual a visão? Assim, ela é bem completinha, Pedrinho, depois tu dá uma olhadinha nesse livrinho que eu te presenteei. Só que o PSB trata muito da indústria 4.0, que é o problema de Pelotas, inclusive, por isso que combina muito bem. Hoje as nossas indústrias, aqui no meu plano de governo de 2020, mostra bem direitinho, ó, que a questão das indústrias... Olha a taxa de Pelotas, aqui as taxas, ó. O pessoal que está em casa poder nos assistir. A economia de Pelotas, tá? 43% é comércio, 40%... Tá aparecendo? Aqui, aí, boa. 43% comércio, 43% serviços, 2% agropecuária, 6% indústria de transformação e 6% a construção civil. Então mostra que é uma cidade de serviços que atende esses estudantes, que atende, enfim, a população no comércio, digamos assim. E as nossas indústrias, inclusive eu tive o apoio das indústrias na eleição para prefeito, que é o Paulo Chirame, que tem as compotas lá. Ela é uma indústria de transformação, mas ela não trabalha o ano inteiro, durante a safra, e essa é a nossa indústria de Pelotas, basicamente, hoje. É uma indústria voltada para a agropecuária, com algumas, por exemplo, a Life Med, tem um pouco mais de diferença. Então, a própria indústria, o Brasil sofreu um processo de desindustrialização muito grande. Por exemplo, a soja a gente exporta na soja, o suco de laranja é a laranja, o gado vivo. Então, a gente sofreu uma desindustrialização no Brasil como um todo. Mas a gente, por exemplo, pega esse meu telefone aqui. Vamos dizer que ele custa R$5.000. Hoje, 30% do valor dele é a carcaça, é o alumínio, e 70% a tecnologia embarcada dentro do telefone. Então eu vejo o desenvolvimento de Pelotas isso, que a gente deveria focar na tecnologia, nessa indústria que tem um valor agregado. Por exemplo, eu tinha uma proposta na eleição de prefeito do IPTU verde, que até o vereador Cauê Furossolto colocou um projeto de lei. Isso mesmo. Imagina, Pedrinho, comigo assim, daí a Paula me falou, mas não podemos abrir mão de receita de IPTU. Mas, por exemplo, se a gente botasse que os novos prédios de Pelotas teriam um desconto no IPTU, quem tivesse painel solar, qual a primeira fábrica ou empresa que se instalaria em Pelotas? De painel solar. Então, assim, a gente precisa ter alternativas e nem tudo é abrir mão de receitas. Tu abre mão de transporte. R$4 a passagem, tu vai abrir mão de cobrar aqueles R$2. Tá, mas os R$2 eles vão ficar na cidade. Ele vai ir no bar, ele vai ir aqui no calçadão. Então, assim, não é simplesmente o município, é fazer a economia girar. É girar a economia. Então, assim, essa questão que o PSB defende, de fato, a nível nacional e
tem exemplos bons, porque administra 3 estados, administrou capitais, administra Recife, é justamente como a economia criativa, como uma estratégia de desenvolvimento. A indústria 4.0, a questão da descarbonização, dessa tecnologia que a gente não tem indústrias praticamente no Brasil. E Pelotas tem um polo, porque a gente está a muitos poucos quilômetros de um dos maiores portos do Brasil. A gente tem a mão de obra preparada, engenharia da computação, Instituto Federal formando jovens. Então, o que falta realmente é um incentivo para a gente ter melhores envios, mais Dona Meides aqui na cidade de Pelotas e que tem um valor agregado. Isso que eu quero dizer, assim, que às vezes uma indústria de compota ali gira, ali produz, ótimo, temos que manter, ampliar, mas ela não tem mais como ser a nossa estratégia de desenvolvimento que foi lá atrás.